Com relação ao manejo nutricional, a goiaba ela é exigente em nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente, e mais zinco e boro, são os principais nutrientes que vocês vão ter preocupação com isso. A recomendação de manejo nutricional das fruteiras, nós temos separado em 3 etapas, né? Tem a do plantio, depois tem uma que a gente chama que é da formação da planta, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Então vejam, uma planta aí, a partir do plantio até 1 ano de idade no campo, recomenda-se adubação apenas com nitrogênio. A goiabeira, né, do 1º ano de plantio para 2º, aí vai fazer uma adubação com 240 gramas de N, por exemplo, se for da variedade rica. Se for da variedade paluma, já se recomenda no 2º ano uma adubação de 200 gramas de N. Mas por que essa diferença, né? Por que a rica você tem que colocar mais nitrogênio e os outros nutrientes também do que a paluma? Então isso tem a ver com o vigor da variedade. A goiaba paluma ela é muito mais vigorosa, crescimento muito mais vigoroso do que o da rica. Então se você der a mesma quantidade de adubo que você dá para a rica, ela vai vegetar muito. Então por isso que a gente, no caso da paluma, a adubação é um pouco menor comparado com a rica. O fósforo e o potássio vai depender, é lógico, né, da análise de solo. Então, todo ano se faz a análise de solo, vê os níveis de fósforo, de potássio, por exemplo. Conforme a análise de solo, você vai fazer uma recomendação de adubação. Essas recomendações, se vocês prestarem atenção, elas têm o nutriente, né? Por exemplo, o N, o P2O5, né, que é a forma de fósforo, e o K2O, que é a forma de potássio. Isso para quê? Para que vocês possam escolher qual o adubo que vocês vão recomendar para o produtor. Qual o adubo mais fácil para o produtor, por exemplo, adquirir na região em que ele conduz a cultura. Então, como exemplo de fósforo, né, a gente tem super simples, tem MAP, super triplo, como potássio, principalmente cloreto de potássio e sulfato de potássio. Nitrogênio, aí você tem nitrato de amônio, você tem nitrato de potássio, nitrato de cálcio, você tem ureia, e assim por diante, tá bom? Então, com esses valores ali, vocês podem transformar a adubação para o tipo de adubo que tiver disponível. Outra coisa, essa adubação é anual. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os 240 gramas de N para a variedade rica. Então, é 240 gramas por planta. Então, se eu for utilizar, por exemplo, ureia, né, que tem em torno de 45% de N, equivale a uma adubação em torno de 550 gramas de ureia. Você não vai aplicar isso tudo de uma vez só, senão você acaba matando a planta, ainda mais uma planta novinha, né, com 1 a 2 anos de idade. Então, essas 240 gramas de N, ela vai ser distribuída aí, depende, por exemplo, se a cultura for irrigada e você puder aplicar na água de irrigação, você pode distribuir isso aí em 12 aplicações mensais. Agora, se for de sequeiro, que é a maior parte dos cultivos da nossa região, você vai fazer uma aplicação no início do período chuvoso, para nós aqui seria lá em torno de outubro, e depois, uns 45 dias depois, uma segunda aplicação, terceira aplicação e 4ª aplicação, de maneira que você faria uma aplicação no início do período chuvoso, em outubro, uma outra aplicação no final do período chuvoso, lá para março, e 2 aplicações ali entre novembro e fevereiro. Então, assim, na parte de adubação de fruteiras, a gente divide a adubação mais ou menos dessa maneira, tá bem? Como é que ela deve ser colocada, né? Então, o adubo tem que ser circundado aí em volta da planta, em torno aí de uns 30, 40 centímetros da planta, exatamente pela questão onde é que vão estar as raízes, né, que absorvem. Se eu jogar o adubo muito perto do tronco, até que esse adubo seja dissolvido, entre na solução do solo e seja absorvido pela planta, pode ter perdas aí. Se eu coloco longe demais, a mesma coisa. Então, o ideal, por isso que a gente tem que conhecer onde fica o sistema radicular da planta para fazer a adubação, quando é manual, diretamente na região onde estão as principais raízes, que são aqueles pelos absorventes.